coração está em Deus, nada vai roubar a sua alegria. Nada vai roubar. Nada vai arrancar aquilo que Deus te deu. Quem está aqui pela primeira vez? Primeira vez está aqui. Primeira vez, que bênção, coisa boa. Sejam bem-vindos, queridos. E atrás também, glória a Deus. Que bom. Quem está aqui pela segunda vez? Tem alguém que está aqui pela segunda vez? Segunda vez? Que maravilha, que bom, meu. Glória a Deus. Terceira vez, quem está aqui pela terceira vez? Tem alguém que está aqui pela terceira vez? Glória a Jesus. Querido, nós louvamos a Deus. Está conosco o pastor Daniel. Também com a sua digníssima também, está aqui. Glória a Jesus. E eu queria chamar o pastor aqui. O pastor, ele vai trazer uma palavra de Deus para nossas vidas essa noite, amém? Então a igreja está feliz pela visita aqui do nosso pastor Daniel. E também todas as pessoas que nos visitam nessa noite. A igreja está feliz? Levante a mão comigo e diga assim, ó: sejam bem-vindos. Glória a Deus. Tá tudo bem, né, pastor? Tá estiloso, viu? Glória a Deus. Estende as mãos aqui, querido. Não é para a gente abençoar ele, porque ele já é abençoado, mas para que Deus possa fazer através desse canal aquilo que Deus deseja fazer nessa noite. Amém? Deus, fala conosco, fala com a tua igreja, Senhor, usando a vida do teu servo. Então prepare ele como canal para ministrar sobre a igreja, Senhor, e prepara nós como igreja, Senhor, para ouvirmos e compreendermos aquilo que o Senhor está falando conosco, Pai. Que a semente, ela não fique infrutífera, Senhor. A palavra, ela não seja, meu Deus, desperdiçada, a semente nessa noite. Que não seja na beira do caminho, que não seja entre espinhos ou em pedras, mas que o nosso coração, Senhor, ele seja terra fértil, terra boa. E que haja muito entendimento e discernimento espiritual nesse lugar. Nós te oramos assim, te pedindo o mover do céu em nós, através de nós, através da igreja, Senhor, para que possamos viver, Senhor, não só esse culto, não só esse momento, mas as nossas casas. Nós vamos daqui a pouco para casa, Senhor, e que possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, não só aqui na reunião, mas na nossa casa, na empresa do irmão, no trabalho dele. E assim, Senhor, que toda a nossa vida esteja, assim, Senhor, ligada ao trono do céu. É que nós te oramos e te agradecendo, Pai, te pedindo que o Senhor use a vida do teu filho, em o nome de Jesus. E se a igreja crê assim, diga amém. Pastor, fica à vontade, tá bom, querido? Paz, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Livro de 1 Samuel 17 e o versículo 26 para a nossa meditação. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade. Também agradecer ao pastor Rubem, a sua esposa, a pastora Ceisa, que Deus continue abençoando este casal que tem levantado dentro de Canidé para fazer uma grande obra. Primeiro livro de Samuel 17, versículo 26, para a nossa meditação. Amém? E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar esse filisteu? Remover a vergonha de Israel? Pois quem é esse filisteu para que grite e desafie o exército do Deus vivo? Somente esse versículo, tá bom? Só tenha paciência comigo, porque eu sou igual carro velho. Eu pego no empurrão, mas depois que pega, sai da frente, tá bom? Tenha paciência.
Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração. Acredito que você já conhece a história de Davi. A Bíblia diz que Davi está chegando no acampamento de guerra. Não para guerrear, mas a serviço do seu pai. Só que existem pessoas que amam oportunidade. Existem pessoas que, além de amar a oportunidade, aproveita a oportunidade. Tem pessoas que, além de abrir mão e não aproveitar a oportunidade que Deus criou, não se importa com situações que o céu está movendo. Davi, ele está chegando no acampamento mesmo na hora que o filisteu, para alguns, Golias, está desafiando o exército. Agora imagina a vergonha, 40 dias e 40 noites. O povo de Deus se levantava para guerrear. Imediatamente, Golias, como é conhecido, ele se levanta. E se a gente conhecer bem a história, não havia só o Golias ali. Havia 5 gigantes. Mas por que é que só Golias se destaca nessa história? Por que é que só Golias aparece? Irmão, é muito interessante. Tudo que eu dou nome, eu dou força. Escute, tudo que eu dou nome, eu estou dando legalidade e eu estou dando força. Mas eu estive olhando e observando, nenhum momento Davi chama o filisteu de Golias. Ele chama apenas de filisteu. Para Saul é Golias. Para o exército é Golias. Mas para Davi é um filisteu. Eu não posso dar nome àquilo que eu já venci. Eu não posso dar força àquilo que eu já venci. Eu não posso ocupar o meu momento, o meu espaço, com guerra que Deus já me deu autoridade para vencer. Para você entender melhor, Ana, havia uma penina na casa dela, mas nenhum momento eu vejo Ana orando, dizendo: Senhor, tem uma penina aí. Não, irmão, Ana está ocupada demais. Ana está tão focada que a prioridade dela é gerar, não levar uma situação para Deus que Deus já resolveu. Qual é o nome que você está dando a esta guerra? Davi, ele está trazendo uma solução. E é tão real, é tão forte, que quando Davi está chegando no acampamento, Davi, ele não escolhe espada, Davi não escolhe lança, Davi, ele escolhe aquilo que ele já tem habilidade. Pode parecer loucura, mas Deus vai fazer você vencer naquilo que você já é afiado, naquilo que você já tem habilidade. E não adianta você querer usar outra coisa, porque não vai combinar. E quando Davi está se aproximando, quanto mais Davi está se aproximando, o gigante ou filisteu tenta assustar Davi. Irmão, existem 2 mundos espirituais. E esses 2 mundos espirituais se alimentam daquilo que eu falo. O mundo espiritual de Deus e o mundo espiritual das trevas.
um dos dois vai se alimentar daquilo que eu falo. E quando o filisteu tenta assustar Davi, sabe o que aqui Davi está dizendo? Olha, hoje, quando? Hoje mesmo, eu darei a tua cabeça às aves do céu. Irmão, quando Davi estava nessa situação, Davi tinha de 13, 14, 15 anos. Mas Davi tinha foco no que queria. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não vou dar nome àquilo que eu já venci. Eu não vou dar força àquilo que eu tenho potencial para resolver. Aí eu me lembro de uma passagem que quando Deus envia Moisés a Faraó, ordenando que liberte o povo, você conhece a história, e uma hora dessa, Deus, ele manda uma praga de rã, e Faraó enlouquece, e Faraó manda chamar Moisés, e ele diz, olha, ordena aí que essas pragas vão embora. Aí, irmão, olha a pergunta de Moisés, quando é que você quer que essas pragas vão embora? Sabe o que Moisés vai dizer? Amanhã. Sabe o que Faraó vai dizer? Amanhã. Peraí, irmão, quer dizer que ele tinha que dormir mais uma noite com rã. Mas se ele tivesse dito, eu quero que vá embora hoje, não seria melhor? Por que é que eu tenho que guerrear algo hoje, se eu tenho autoridade para vencer? Por que eu tenho que dormir com rã, se eu tenho a autoridade do céu? A pergunta que eu lhe faço nessa noite: qual os nomes que você tem dado às suas guerras? Como você tem apresentado a Deus? O seu tempo é precioso. Não leve para o altar aquilo que você tem autoridade. Oh! Quando é hoje, não é amanhã. Irmão, a verdade, existe guerra que você tem a capacidade de vencer hoje, mas você prefere continuar dormindo com rã. Você já ouviu aquelas frases que as pessoas costumam colocar em seus perfis? Estou em reconstrução, estou em reforma. Agora, por que é que essa reforma nunca acaba? É igual obra de prefeitura. Tudo que Deus começa é a grande verdade. Tudo que o Espírito Santo começa tem uma legalidade para terminar. Eu quero liberar uma palavra de Deus nessa noite sobre a sua vida e sobre a sua casa. Depois que o filisteu cair aos seus pés, nenhum gigante vai permanecer de pé. Porque, pastor, Deus te deu autoridade. Davi é ousado. Davi ele está perguntando o que será feito para o homem que remover uma vergonha. Oportunidade. Deus criou uma oportunidade para você. O problema, irmão, que tem guerra que já era para a gente ter colocado um ponto final. Agora eu me imagino Davi, ele caminhando no meio do exército, com a cabeça de Golias na mão, porque, irmão, é tão real, que depois dessas batalhas de Golias, aparecem os quatro.
Só que bastou o filisteu cair para os 4 fugir, o exército fugir. Você não está entendendo. Quando você colocar esse desafio por terra, os outros vão fugir. Eu quero liberar uma palavra de Deus ao seu coração. Você não tem ideia a autoridade que existe sobre a sua vida. Palavras são semente, e quando são lançadas, ela vai nascer. E quem sabe o que planta não tem medo do que vai colher. Não te preocupa não, porque no mundo espiritual está pegando a tua palavra nessa noite para dizer que você é mais do que vencedor. Quanto mais eu dou nome às minhas guerras, mais força ela tem sobre mim. Quanto mais eu dou nome, porque eu não posso dar nome, eu posso dar solução. Davi não perde tempo questionando, perguntando o nome. Não. Davi não pergunta a identidade, não, o tamanho, não. Davi não está preocupado com isso. O problema é que a gente perde tempo com coisas que já foi resolvido. O problema é que a gente prefere continuar dormindo com coisas, tirando a nossa paz, do que a gente colocar um ponto final. Eu quero liberar algo de Deus sobre a sua vida. Que a partir de hoje você entenda isso. Você não vai dar nome a algumas questões. Você não vai mais ocupar o seu tempo com Deus levando guerra, que Ele já te deu autoridade para vencer. Entenda isso. Você não vai levar mais situações para Deus, que Deus já disse assim: eu já dei a chave para você. Eu já dei a porta para você passar. Eu já dei a cura para um parente da sua casa. Tem duas coisas que eu aprendi falando com Deus, que eu não preciso pedir. Porque, pastor, a Bíblia diz: Ele alimenta os pássaros, mesmo sem os pássaros pedir. Eles vestem o lírio do campo, mesmo sem ele pedir. Tem duas coisas que a gente não precisa pedir. O que, pastor? O pão da nossa mesa e aquilo que há de vestir. Por quê? Porque Ele é Pai. Ele é Pai e você é filho. E qual é o pai que não dá o melhor para o filho? Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Tire isso da sua cabeça. Você é filho, você é herdeiro. E uma das coisas que o inimigo tenta fazer é levantar cortina de fumaça, para que a gente diariamente esteja vivendo guerras que a gente já viveu. Irmão, tem situações que já foram resolvidas, mas continua atormentando a pessoa. Tem situações que Deus já colocou um ponto final, mas você continua se ferindo à toa. Existe situação que Deus já liberou para você, só que você fica remoendo, você fica questionando. Porque o espírito da dúvida, ele tenta te cegar para que você não enxergue. Por isso, irmão, entenda isso. Eu não vivo pelo aquilo que eu vejo. Oh, Jesus, eu vivo por fé. E mesmo sem você ver a porta, já existe uma porta preparada. Eu acredito na palavra revelada. Assim como Deus, no fim da tarde, chega para um homem chamado Abraão e manda ele olhar para o céu e contar as estrelas. E ele conta sem ele ver.
Eu acredito que mesmo sem você ver, você precisa dizer: eu já venci, esta guerra eu já ganhei, o filisteu já caiu. Eu não sei como você entrou nessa noite, mas existe força, existe combustível do céu, existe graça revelada sobre a sua casa, sobre a tua vida nessa noite. Entenda isso. Não é o gigante que vai fazer você parar. Por quê, pastor? Porque você já tem autoridade. Se você tivesse ideia, autoridade, como um filho que você tem, se você tivesse ideia da autoridade de filho que você tem, você não iria baixar a cabeça por nada. Se você pudesse entender que quando o mundo espiritual das trevas olha para você, bate continência. Parece loucura, né? O mundo espiritual não pode. Existe um limite, existe uma faixa, e dali ele não pode, dali ele não passa, porque toda vida que ele pensa em passar, ele olha para cima, e ele sabe que você tem um dono. Entenda isso. Ele pode até ir na porta da casa, mas dali ele vai dizer: aqui eu não posso passar. Por quê? Porque tem um dono. Ele pode até ir na frente do teu carro, ele pode planejar acidente, mas ele olha para cima e ele sabe que você tem um dono. Ele olha para os seus filhos, ele tenta atingir, mas ele olha para cima e lembra que você tem um dono. Ele tenta prejudicar você de todas as formas, mas olha para cima e sabe que você tem um dono. É isso. É assim que funciona o mundo espiritual. Posso descer, pastor? Estou entendendo, Jesus. O mundo espiritual trabalha diferente daquilo que eu trabalho. O mundo espiritual age diferente do que eu penso, do que eu ajo, do que eu vejo. E quando eu penso que acabou, o céu me surpreende. Quando eu penso que eu não tenho força, o céu age. Escute, você não vai vencer com as suas forças, não. Você vai vencer porque a presença de Deus está em sua vida. Você vai vencer porque você foi chamado para vencer. Posso ser profeta? Enquanto eu estava no altar, o céu abriu o leque da revelação. E quando o céu abriu o leque da revelação, o céu diz: diga para ela que ela já venceu, que ela já superou. Sabe por quê? Porque existe uma situação que o inferno tenta colocar tristeza e desânimo na sua mente. Sabe quando o momento marca a nossa vida? Sabe quando o momento passa, mas deixa ferida? Sabe quando o tempo passa, mas a gente continua vivendo aquilo? Mas só que Deus está dizendo: diga para ela que aquilo que tem afrontado ela, eu estou colocando por terra hoje. E para você saber que é Deus que está falando, o inimigo tem atacado muito forte a tua mente. Para você saber que é Deus que está falando, eu vou me aprofundar. A área que você tem sido mais afetada é a tua mente. Só que Deus está dizendo assim: hoje eu arranco a cabeça dessa situação. E aquilo que tem tentado te parar, aquilo que tem tentado estacionar sua fé, Deus vai te dar estrutura e sabedoria para você vencer. Meu Deus, irmão, entenda isso. Não deram nada para Davi.
discutir. Não acreditaram no que Davi era capaz de fazer, não. Mas quem diz que Deus precisa de opinião de alguém para usar, não. Deus não depende de opinião de pessoa. O que Ele faz e faz perfeito. Entenda isso. Você será uma flecha usada pela mão do Todo-Poderoso. E eu sei que existe momento que a gente não aguenta, a gente pensa que vai parar. Estou entendendo. Deus, Ele abre o leque da revelação. O caminho de Deus não é um caminho fácil. Porque se dependesse da gente, a gente iria escolher um caminho fácil ou uma rota melhor. Só que toda vida que Deus, Ele quer tratar a gente. Toda vida que Deus, Ele quer levar a gente em um nível diferente. Deus usa um caminho nada fácil. E esse caminho muitas vezes a gente chora, a gente sofre. Só que quanto mais a gente chora, mais afiado a gente fica. E para você entender o que Deus está falando, diga para ela que esse processo está chegando ao fim. Diga para ela o que está gerando cansaço nela. Jesus, eu vou falar. E para você saber que é Deus que está falando há 3 dias atrás, uma tristeza e um desânimo muito grande bateu ao ponto de desistir. Mas a mão de Deus te visitou. E se eu estiver falando coisa de mim, pode me dizer. Sabe o que Deus está dizendo? Tem honra na tua casa. Tem restauração na tua vida. E Deus diga para ela que eu sou combustível na vida dela. A partir de hoje, você vai olhar para essa situação com um olhar diferente, porque Deus está te dando a visão de águia. É Deus, é Ele que faz, é Ele que usa, e Ele vai lhe usar na ferramenta que você já tem habilidade. Ele vai te usar na ferramenta que você já tem costume. Não se preocupe. Não olhe para quem está gritando lá atrás, mandando você parar, mandando você desistir. Porque quem te molda, quem manda você ir, você está debaixo de uma autoridade. Você está debaixo de uma autoridade. Entenda isso. É mundo espiritual. Você está debaixo de uma autoridade. E a autoridade é essa para você não parar. A autoridade é essa para você não desistir. A autoridade é para você continuar. Olha para mim. Deus manda falar assim contigo. Diga para ele que mantenha calma. Sabe quando a gente se sente dentro de um bar? Como se a gente só ouvisse o som do vento. E tem hora que a gente pensa que as coisas não vão caminhar. Tem hora que a gente pensa que as coisas não vão acontecer. Mas sabe o que Deus está dizendo? Diga para ele hoje que no meio de uma tempestade eu estou surgindo. E eu estou surgindo primeiramente para dar prioridade a ele e depois a tempestade. Deus está dizendo, sinta hoje o meu cuidado. Sinta hoje o meu cuidado, o meu amor e a minha proteção. Por quê, pastor? Porque Deus manda te dizer, eu sou o teu pai, eu sou o teu escudeiro, eu estou te exaltando, mas a tempestade faz parte do processo. Mas quando tudo isso passar, você verás e vai entender que sempre foi Deus em tua vida. Qual nome você tem dado às suas guerras?
você tem tratado? Como você tem levado até Deus? Como você tem levado as suas guerras? Como você tem levado no altar? Como você tem orado? Não permita dormir mais com rã. Não permita dormir mais atormentado com coisa que o céu já resolveu. Não permita mais dormir com questão que Deus já disse assim: olha, eu já resolvi. Tem hora que a gente para por tão pouco, irmão. Tem hora que a gente quer parar por tão pouco. E a gente acaba esquecendo que fomos chamados, fomos escolhidos. Estou entendendo, Senhor. Está fácil não, né? Tem hora que dá uma vontade de sair na rua gritando. Tem hora que tudo que você queria era um abraço. Eu vejo ferida. Eu vejo um sentimento de desespero. Eu vejo um sentimento que você pensa que você vai perder. E eu vou me aprofundar para você saber que é Deus que está falando. Tu está com a alma tão perturbada. Tu está com a alma tão aflita. Há 8 dias atrás, você saiu de casa sem destino. Você saiu sem direção, sem saber para onde ir. Tudo que o inferno queria era te parar de vez. Mas nessa noite Deus, Ele branda na tua vida. E para você saber a profundidade do que Deus está falando, você saiu de casa dizendo: Deus, eu vou naquele lugar. Tudo que eu queria era ouvir a tua voz e sentir a minha paz de espírito de volta. E esse abraço que você está recebendo é um abraço de Deus. É Deus dizendo: eu não desisto de ti, eu não abro mão de ti. Eu te dou autoridade para você resolver a situação que tem te atormentado. E uma das noites que passou, você não conseguiu dormir. Deus está dizendo: derrama o óleo sobre a sua cabeça. Coloca uma paz de espírito na tua alma. Tiro toda a confusão. E a paz que estava faltando, eu estou colocando hoje. Estava andando assustado, com medo, sem direção, mas hoje eu sou a direção da sua vida. E eu vou me aprofundar. Algo aconteceu. E desde quando aconteceu isso, te perturbou tanto, que você viu você no chão. Só que a mão de Deus foi poderosa em tua vida. E Deus está dizendo: eu desfaço todo o projeto do maligno na tua vida. E eu vou encerrar dizendo: o inferno tinha preparado o maior fracasso da tua vida. E Deus manda te dizer: o mês de agosto não será um mês de desgosto, será o melhor mês da tua vida. Xerene brincando os nomes. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus. Há uma presença sendo liberada com poder e autoridade.
coisa que Deus já me deu autoridade para resolver. Não, eu não vou ocupar o meu momento de conversa com Deus, de intimidade, de comunhão, levando queixa que já foi resolvido. Não, Deus já resolveu. Você vai dar um salto hoje de vitória, meu filho. Você vai sair daqui voando. Você vai sair daqui, ninguém vai te parar. Não, ninguém vai te parar. Você vai se sentir um Davi. Você vai sair por essas portas com a sensação, com os problemas na mão, mas todos resolvidos hoje. E quem esperava você cair, vai ver você comemorando. Sempre foi a mão de Deus. Sempre foi o cuidado de Deus. Estou entendendo. Posso ser profeta? Como é teu nome? Tu não serás igual Pedro. Mas como assim, pastor? Quando Jesus morre, Pedro volta para um lugar que Jesus já tinha tirado. Pedro volta a pescar. E tem situação, irmão, que não é que a gente tem que voltar, mas a gente acaba voltando para um lugar que a gente não poderia mais voltar. Por que Deus está dizendo isso? Porque eu vejo uma situação, e essa situação está tentando te fazer voltar. Sei que você é jovem, você é um adolescente, está começando a viver agora, mas eu sei que você entende o que Deus está falando. Eu vejo uma força maligna das trevas. Escute, você não vai trilhar um caminho que o inferno tem preparado. Você será um Davi, matador de gigantes. Você será valente. Você será ousado. Você terá foco. Você não terá medo. Porque hoje eu vejo Deus resolvendo uma situação na tua vida. Deus está te moldando para você viver o maior sonho, não seu, mas o sonho dele. O que você, entenda isso, o que você planejou, se não der certo, não desanime. Porque coisa boa é quando algo que eu planejo dá errado. É sinal que o que Deus preparou vai dar certo. E Deus te manda dizer: eu hoje estou abrindo o céu em favor da tua vida. Você não será um fracasso. Você não será um engano. Você não vai trilhar o caminho que alguém trilhou. Porque Deus já preparou um caminho para você trilhar. E Deus manda te dizer através de você: eu vou fazer uma grande obra. E esta obra é tão grande que não vai ficar só em você. Alguém vai ser alcançado pela obra que Deus está começando hoje em sua vida, diz o Senhor. Posso ser profeta? Estou entendendo. A guerra que você estava vivendo até hoje, o Senhor manda dizer: diga para ela, eu coloco aos pés dela hoje. E para você saber que é Deus que está falando, no teu coração, nesse exato momento, você palpitava e dizia: Deus, como eu queria que o Senhor resolvesse, como eu queria que o Senhor fizesse, como eu queria que o Senhor criasse uma situação.
Estou falando nas minhas palavras. E sabe o que Deus está dizendo? Diga para ela que enquanto ela está aqui na minha casa, o céu está movendo algo na vida dela. E Deus te manda dizer, diga para ela que as coisas não vai continuar do jeito que está. Porque eu sou pai e o pai prepara o melhor para a filha. Deus manda dizer, hoje, pergunta, questão, dúvida, medo, eu coloco por terra. E para você saber a profundidade do que Cristo está falando, existe uma situação que estava causando pavor e medo, mas hoje eu resolvo. Sabe quando você está diante de uma situação e que o inferno coloca dúvida, o inferno coloca medo, era assim que você estava, mas hoje o Senhor, Ele entra no barco, e Ele entra para resolver, Ele entra para colocar por terra. O inimigo queria estragar algo que chegou até você, mas hoje Deus coloca por terra. Fica de pé, porque eu não quero passar do horário. Fica de pé. Todo mundo é crente, pastor? É? Tem alguém afastado? Levanta a mão para me lhe conhecer. Tem alguém afastado aqui, irmão? Eu quero te conhecer, não tenha medo não. Todo mundo é crente? Tem alguém afastado? Levanta sua mão. Uma pessoa aqui. Vai voltar hoje? Meu Deus, que homem grande, irmão. A gente fica com uma criança na frente. Vai voltar hoje? Alguém caminha com ele? Vai pro altar, filho? Vai pro altar? Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui, irmão, afastado? Todo mundo é crente? Coisa boa, Jesus. Coisa boa. Tem mais alguém? Está afastado, filho? Vamos hoje? Vamos hoje. Não é por força, não é por violência, mas eu sei que o teu coração está em tempo de ir sozinho. Vamos hoje. Olha aí, irmão, que coisa linda. Que coisa linda, Jesus. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Eu sinto Deus. Tinha uma criança, não sei se era perto de você. Um rapaz, não, sim, está na salinha. Pastor Jesus, assim, pode trazer ele aqui? Pode tirar uma criança de lá da salinha, pastor? Eu já vou encerrar. Eu sinto Deus tão forte. Eu sinto Deus tão forte. Eu sinto uma graça tão derramada neste lugar. Oh, meu Deus. Pastor, tem vinho novo chegando. Tem alegria nova chegando. O novo de Deus está chegando nesta casa. Eu sinto um grande mover de Deus. Eu sinto um grande mover de Deus chegando aqui, viu? Deus acaba de dizer para o pastor que tem vinho novo, tem alegria nova chegando. Como é teu nome, filho? Hã? Vinícius? Irmão, se eu falar, eu vou falar em línguas, tá bom? Enquanto eu estava ali, Deus chamou minha atenção. E quando Deus chamou minha atenção, me disse, olha para ali. E quando eu olhei, era ele. E Deus disse, olha, diga para os mantos que o filho é uma flecha. E a flecha já tem um alvo.
Deus tem na vida desta criança é tão grande. E para confirmar o que Deus está falando, tem dias que é ela que alegra o teu dia. Porque uma criança assim, Deus já usa dentro de casa. Olha aí, ela já está dizendo, ele foi um canal para ela aceitar Jesus. E sabe o que Deus está dizendo? Deus, ele tem uma urgência tão grande. Quando eu olhava ele ali, eu via um ser espiritual. E esse ser espiritual chegava perto dele, pegava nas duas mãos e eu via ele flutuar. E eu perguntava, Deus, o que é isso? Será que eu estou ficando louco? E Deus dizia, o que eu vou fazer vai ser tão grande que vai crescer no meio dos grandes. Essa criança tem um chamado tão grande que a forma que Deus vai usar ele. Abre tuas mãos, meu filho, abre tuas mãos. Aonde ele colocar as mãos, as enfermidades vai ser retirada. Quando ele abrir a boca dentro de casa, não tenha dúvida, porque é Deus que vai usar. E Deus diz assim, diga que eu vou usar ele como uma flecha. E para saber que é Deus que está falando, anda aqui comigo, filho, anda aqui comigo. Vamos caminhar, vamos caminhar. Vamos caminhar, vamos caminhar. E nessa caminhada a igreja começa a adorar, porque existe um mistério sendo derramado. Você não está entendendo? Existe uma unção sendo liberada na vida da igreja. Agora abraça a tua mãe. Esse abraço é um abraço de Deus. Esse abraço é uma confirmação do Pai em tua vida. E para você saber que é Deus que está falando, quando você pensar em desistir, lembra da minha promessa. Não pediu para falar, pois eu estou falando hoje. A aliança que eu estou fazendo entre os dois é uma aliança de fogo. Oh, Deus manda te dizer, através desta criança, eu estou mudando a história da tua vida. Eu estou mudando a história da tua casa. Hoje eu selo, eu confirmo o milagre dentro da tua casa. Diz o Senhor. Tá forte, tá forte, tá forte, tá forte, tá forte. O que Deus está fazendo? Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sai do papel, você passou por coisas que ninguém passou. Quando Deus cumprir o que te prometeu, quando teu sonho, você passou por coisas que ninguém passou. E lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você isso aqui, mas
Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, cuida de você, não dorme. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os momentos que você já passou. Nem era pra você, Mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Então cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer: e tudo vai passar. abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Essa dor agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A igreja estende as mãos aqui. Nosso querido aqui está aceitando Jesus como Salvador. Nosso querido aqui está se reconciliando com Jesus. A Raquel também está se reconciliando com Jesus. Amém. Eu quero que você, com as mãos estendidas, eu quero que você ministre sobre a vida dessas pessoas. Aquilo que você já viveu em Cristo, aquilo que você já experimentou em Deus. Ore por essas três vidas, dizendo: Senhor, que eles experimentem aquilo que é a tua vontade para a vida deles. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero declarar sobre essas três vidas que estão aqui, Senhor,
esse que está te aceitando, que todos, Senhor, todos nós, mas eles especificamente que estamos orando agora, Senhor, que eles se arrependam dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus, que eles vivam tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. E eu quero declarar todo impedimento, tudo aquilo que é barreira criada pela nossa alma, pela nossa carne, pelo poder das trevas, que caia por terra no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que todo impedimento agora começa a ser desfeito agora pelo poder do nome de Jesus, e que você seja purificado no sangue de Cristo, que Jesus purifique você no sangue dele agora, em nome de Jesus, que a Raquel receba purificação agora dos seus pecados, e que espiritualmente agora eles sejam brancos como a neve as suas vestes, vestes de justiça agora, que o Senhor vista vocês agora com vestes de justiça, com vestes santas, em nome de Jesus. A igreja com as mãos estendidas, Deus tem mais uma vestimenta para vocês, além dessa vestimenta espiritual, vestes de justiça, vestes de santidade. O Senhor tem uma armadura para vocês poderem vencer o pecado, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Que vocês sejam revestidos agora, e que a fé de vocês agora, no nome de Jesus, ela seja agora acrescentada pelo Senhor. Um dia os discípulos disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé, porque é a fé é um escudo, é uma arma de proteção. Vocês estão guardados agora, de protegidos. Setas malignas agora não vão atingir a tua alma nem o teu coração, porque tem a fé que está te protegendo agora, a fé em Cristo Jesus. E esses dardos do diabo, eles vêm contra ti e caem por terra. Eles vêm contra mim e eles caem por terra. Eles vêm contra a igreja e caem por terra, porque nós estamos na fé em Cristo Jesus, amém? Que no nome de Jesus, como igreja do Senhor, como ministro do Evangelho, eu declaro reconciliados com o Pai. Eu declaro que não há mais barreira entre vocês e Deus, não há mais separação entre vocês e Deus, porque a separação foi tirada agora, em nome de Jesus. Lá na cruz o Senhor, Ele tirou a separação que existia. Não existe mais barreira entre você e o seu Pai, não existe mais divisão entre você e o seu Pai, não existe mais barreira entre você e o seu Pai. Eu declaro assim no nome de Jesus. E se a igreja crê dessa forma, diga amém. Vem abraçar eles aqui, vem, por favor. O seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, hoje sou filho. E o Pai me adotou.
Jesus. Glória a Deus. Pastor Daniel, Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Eu queria que a igreja ficasse de pé nessa noite para nós agradecer a Deus. Nós temos uma programação amanhã. Amanhã nós temos Desperta Débora, né? Às 19 horas. Tem a oração dos homens no monte. É no monte, né? Amanhã. E amanhã tem uma programação também com os jovens já estão sabendo dessa programação. Sobre esse ano, irmãos, é um ano político, né? Que os irmãos analisem pelo Espírito de Deus quem são as pessoas que às vezes não tem tantas opções, né? Que vá de encontro com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós pregamos, mas que vocês, cada um de nós como igreja, venhamos votar naquelas pessoas que nós entendemos que é o mais próximo daquilo que nós pregamos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos. Então, não vote em qualquer pessoa, irmão, porque vai lhe dar isso, ou porque é amigo de fulano, ou por causa disso. Não. Que haja uma análise criterioso, tá certo? Mas como pastor, nós não podemos dizer, nós vamos votar em fulano, fazer isso. Não, irmão, isso é uma coisa pessoal, o voto é seu. Agora que você analise, por favor, é isso. Todo ser humano está sujeito a errar, sim. Você pode ter uma pessoa hoje que ela seja uma pessoa que vive dessa forma e amanhã ela se corromper. E isso não quer dizer, eu votei errado porque aquela pessoa, acreditei naquela pessoa. Você vai pautar, digamos, naquilo que você acha mais próximo, tá bom? Dos seus princípios, dos princípios de Cristo, dos princípios da palavra de Deus. É isso, tá certo? A igreja, ela não pode. Eu sou pastor, então não é um pastor, e a gente tem que falar em todos os assuntos, irmão. A igreja é lugar de falar em todos os assuntos. A política está do jeito que está, sabe por quê? Porque a igreja não falou de política, não ensinou, não instruiu, ou pelo menos direcionou as pessoas a refletir, a pensar. Então, porque a política era do diabo. Então, se a política é do diabo mesmo, então aí nós ia lá e votava nos demônios, quem é? Então, nós acabamos perdendo, entregando, né? Os crentes entregaram muita coisa para o diabo, irmão. Nós entregamos a política para o diabo, entregamos a praia era do diabo também, né, irmão? A praia era do diabo, aí depois o diabo tomou de conta da praia, aí nós achamos ruim. Não, mas a gente entregou, cara. Então nós temos que tomar de volta. Então, irmão, às vezes nós entregamos algumas coisas e depois nós ficamos reclamando. Por que isso? Às vezes foi porque nós entregamos, irmão. Porque a autoridade está sobre a igreja. A autoridade está sobre nós. Então, é isso, queridos, tá bom? Os irmãos analisem, que os irmãos reflitam. As eleições são eleições municipais, né? Para o poder executivo e também para vereadores, né? Que é o legislativo. Então, que nós possamos sermos muito espirituais nesse sentido, irmão. Porque às vezes, você tem só um minuto, por favor. Às vezes, irmão, você pensa que ser espiritual é somente você orar e você jejuar. Não, cara, isso aí é uma função. E isso aí é que faz o homem receber aquilo que é do Espírito. Mas você sabe o que é você ser espiritual? Em coisas que às vezes você imagina que nem é espiritual. E às vezes é o que Deus mais trata como espiritual. Quando eu educo o meu filho, e não é, digamos, às vezes mandando ele orar ou ensinando ele a orar, às vezes é educando ele ou cuidando dele, levando ele para a escola, sendo presente na vida dele, cara, eu estou sendo espiritual. E às vezes nós imaginamos que ser espiritual é somente você orar e jejuar e pular e rodopiar. Não, cara, não é isso, não é só isso. Quando eu cuido da minha esposa, eu estou sendo espiritual. Quando a mulher cuida da casa, quando a mulher cuida daquilo que, digamos, Deus colocou sobre ela, ela está sendo espiritual, irmão.
Quando você faz com excelência aquilo que Deus colocou para você fazer, você está sendo espiritual. Quando você obedece às autoridades, quando você, digamos, cumpre bem as suas funções, quando você é um bom funcionário, quando você faz as coisas conforme é correto. Então, isso é ser espiritual. Se o horário da sua empresa, que você trabalha, é 8 horas da manhã e fecha meio-dia, se você chegar lá às 8h10, você não está sendo espiritual, irmão. E você pode estar chegando atrasado por causa da oração. Mas para você ser espiritual, porque, irmão, pregador nós somos aqui. E como é que eu vou pregar o evangelho lá com o meu patrão? Essa é 8 horas, eu estou lá. 8 horas eu estou lá. Eu vou estar pregando o evangelho para ele. Se eu chegar às 8h10, mesmo que eu tenha atrasado por causa da oração, que eu fui para uma oração, eu não estou pregando o evangelho. É isso que nós temos que entender, porque às vezes nós queremos dividir as coisas. A vida espiritual, irmão, ela não divide, ela não vai separar da nossa vida prática. A nossa vida prática. Então, você ser espiritual é isso. É você viver uma vida intensa em Deus. É você viver uma vida poderosa em Deus. E nas coisas terrenas, você viver uma vida, digamos, muito organizada. E com muita reverência, e com muito temor. E fazendo as coisas que você tem que fazer, sem você deixar faltar nada daquilo que é a sua obrigação fazer, o que você foi chamado para fazer. Então isso também é espiritual. Amém? Então faça as coisas com excelência, o melhor que você pode. Sirva no nome de Jesus e Deus vai te abençoar. Eu, como pastor da igreja, eu desejo o melhor para cada um dos irmãos. Eu desejo que tudo vá bem na vida de cada um, irmãos. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus faça crescer, que Deus nos leve ao entendimento daquilo que Deus tem para nossas vidas, a começar no altar, a começar por nós, que Deus nos leve à medida que o Senhor tem para nossas vidas. Então que Deus abençoe grandemente sua vida, que Deus venha fazer coisas extraordinárias, que Deus cumpra tudo aquilo que Ele tem para você. Agora, para Deus cumprir tudo aquilo que Ele tem na minha vida, irmão, é preciso eu seguir as diretrizes do Senhor e os direcionamentos do Senhor, as mudanças que Deus quer que eu mude, ou aquilo que Deus quer que eu seja firme, e eu tenho que continuar firme, aquilo que Deus quer que eu mude, eu preciso mudar. Então, e assim é a vida espiritual de cada um, tá certo? Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para você, não tenha dúvida disso. Agora, algumas coisas que Deus quer que você, digamos, mude a rota, Deus vai falar para você. Aí você precisa mudar, você tem que estar com o coração quebrantado para mudar. E aquilo que Deus quer que você continue firme, do mesmo jeito que você fez, nenhum homem poderá mudar isso. Nem se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, não pode mudar isso. Por quê? Porque tem que ser aquilo que o Espírito Santo tem ministrado sobre você, sobre a sua vida, aquilo que é de Deus. Amém? No nome de Jesus. Então, uma semana abençoada para a glória de Deus. Deus faz coisas tremendas nas nossas vidas, na sua vida, no nome do Senhor Jesus. E eu creio que Deus tem vinho novo, tempo novo, para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? No nome de Jesus, estamos muito com expectativa muito boa. Temos mergulhado em Deus, temos aprendido, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos direcionado em muitas coisas, o Senhor tem mudado algumas coisas dentro de nós que precisam ser mudadas, e tem deixado intacto algumas coisas que tem que ficar intacto, irmão, porque tem coisas que não pode ser desmanchado, mas tem algumas coisas que às vezes algumas coisas às vezes necessitam de uns ajustes, e Deus está ajustando a nossa vida, meu irmão. Deus está ajustando você, Deus está ajustando sua casa, Deus está ajustando algumas coisas. Aleluia. Para quê? Tudo para o melhor, irmão. Deus não vai fazer nada para que seja o pior. É sempre para o melhor. Então deixa Deus ajustar a sua vida também, deixa Deus trabalhar, deixa Deus resolver do jeito dele. Amém? Então, amanhã, segunda-feira, aqui na igreja temos Desperta Débora, no monte temos oração dos homens. Terça-feira, eu acho que tem ensaio do louvor na terça, né? Quarta-feira temos o nosso culto de oração. Quinta-feira temos a célula. Quando for, deixa o profeta tá. Então
Fica de pé para nós agradecer a Deus. Domingo nós estaremos aqui novamente no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Se aguenta mais uma bênção ainda hoje, levanta a tua mão para o céu. Que a graça de nosso Senhor, que o amor de Deus, que as doces e as maravilhosas consolações, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos que estão presentes aqui nessa noite, sobre aqueles que creem, hoje e para sempre. E se você crê como eu creio, diz assim, ó, amém! Não sai daqui sem antes cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.